Paz e graça, nesta noite de saúde, na bendita paz do Senhor. Meu nome é Eliseu e eu quero compartilhar a palavra de Deus consigo. Você que nos acompanha, de onde quer que seja, sinta-se cumprimentado na bendita paz do Senhor. Quero saudar a todos aqueles que nos acompanham também pelo YouTube. Quero saudar a liderança, quero saudar o nosso pai espiritual, o nosso apóstolo, o apóstolo Antônio Stoy. Eu creio que ele estará vendo essa live. Paz e graça seja sobre a vida de todos aqueles que fazem parte e são simpatizantes da Igreja Sinais de Maravilhas. Glória a Jesus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus que eu quero compartilhar contigo nesta noite, com o tema Suba a Betel. Eu gosto muito desta palavra e eu creio que Deus vai falar através dessa palavra, através dessa mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 35. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Se for necessário, iremos ler também o versículo 2. À medida que eu irei pregando, se assim Deus nos permitir, iremos ler os versículos restantes. Mas de uma forma resumida, eu quero aqui compartilhar essa palavra. No versículo diz assim: E depois disse Deus a Jacó: Levanta-te e sobe a Betel, e ali fazei um altar ao Deus que te apareceu quando tu fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. Em nome de Jesus. Eu gosto muito dessa palavra. E uma das coisas também mais interessantes é que esta palavra está escrita num dos livros que eu também tanto admiro. Creio que muitos estudiosos da palavra já buscaram saber não apenas quem foi o escritor desta palavra, o escritor deste livro de Gênesis, mas como é que ele pôde escrever de coisas tão grandes e tão poderosas se ele não presenciou. O livro de Gênesis é um livro que carrega muitos mistérios, mas hoje eu não estou aqui para desvendar todos esses mistérios, compartilhar com os irmãos, talvez um dia, se Deus me der a graça. Mas hoje eu quero compartilhar algo acerca deste livro. É que o livro de Gênesis, ele fala acerca do princípio. A tradução de Gênesis quer dizer princípio. E eu entendo aqui que quando nós lemos o Gênesis, nós estamos a falar do princípio, estamos a falar de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é o princípio. Então quando eu falo de Gênesis, eu estou a falar de Deus, porque Deus é o princípio. E uma das coisas mais interessantes é que os cientistas, eles negam isso que vê no livro de Gênesis. Eles negam acerca da criação do homem. Eles negam acerca da criação do mundo. Eles negam acerca do Criador. Porque uma das maiores explicações que nós podemos ter acerca da nossa vida está no livro de Gênesis. Que foi Deus quem criou o homem. Mas os cientistas, por negarem que foi Deus quem criou o homem, por eles negarem que no princípio, o princípio foi criado pelo princípio, eles acabam entrando por outros caminhos e acabam dizendo que o homem foi criado do macaco. Porque todo aquele que começa ou que tenta falar acerca do princípio, sem falar do princípio que é Deus, não tem como a pessoa estar certa. Não tem como você tentar fazer algo desde o princípio e querer que as coisas sejam totalmente bem, totalmente abençoadas se o dono do princípio não está lá. Uma das coisas que eu costumo dizer acerca de Gênesis é que Gênesis trata do princípio. Então eu compreendo que tudo que tem princípio precisa começar com Deus, porque Deus é o princípio. Não tem como você começar um negócio sem colocar Deus lá, porque Deus é o princípio. Não tem como você começar fazendo um curso se você não coloca Deus lá, porque Deus é o princípio. Não tem como você abrir um grande plano, criar um grande investimento se você não coloca Deus como princípio. Nós vemos muitas das vezes grandes atores, grandes empresários se frustrando, buscando tirar suas próprias vidas. Por quê? Porque quando eles começam o seu projeto, quando eles começam o seu plano, quando eles começam a traçar aquilo que eles pretendem alcançar, muitas das vezes eles não colocam Deus. E quando o homem começa algo e não coloca Deus, ele se assemelha àquilo que os criadores disseram, aquilo que os homens dizem acerca da criação do homem. Ele se assemelha ao macaco, porque tudo que começa sem Deus, não é Deus quem cuida. Porque quando nós começamos algo com Deus, é Deus que cuida do fim, porque Deus é o princípio, Ele é o fim. E toda vez que nós começamos algo e não colocamos Deus no princípio, nós estamos a negar acerca do poder daquele que é o início, estamos a negar acerca daquele que é o princípio, acerca daquele que é o começo, estamos a negar acerca daquele que é o Gênesis. Porque o nosso Deus é o Gênesis, é o Apocalipse. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o começo, Ele é o fim. Em nome de Jesus. Que você não comece nada na tua vida sem colocar Deus.
Que você não comece nenhum projeto sem colocar Deus. Que você não comece nenhum relacionamento sem colocar Deus. Muitas pessoas buscam até tirar suas próprias vidas por frustrações dentro dos seus relacionamentos. Por quê? Porque muitas das vezes eles começam sem colocar Deus. E quando nós começamos algo sem colocar Deus, Deus não se responsabiliza, somos nós que nos responsabilizamos. Mas quando nós colocamos Deus no princípio, é Deus que cuida do fim. Quando você vê a história de Jó, a Bíblia diz que Jó ele tinha muitas riquezas, mas no meio da riqueza de Jó, Deus estava lá. Por isso que quando Jó perde tudo, Jó ele não arranca a sua própria vida, como a esposa disse, olha, blasfema esse teu Deus de maior à vontade. Ele não faz isso porque ele entendeu que alguém estava no princípio do tesouro, no princípio daquilo que ele tinha. Comece tudo colocando Deus. Ainda que não dê certo, é Deus que vai resolver. Ainda que não saia como você esperou, é Deus que vai resolver. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar esse texto acerca da história de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele foi um grande peregrino, ele foi um estrangeiro. Eu estava lendo acerca da história de Jacó um tempo atrás. E uma das coisas interessantes que eu descobri é que Jacó estava sempre mudando de lugar onde ele estava. Ora, Jacó estava na cidade de Luz. Ora, Jacó saía e ia para outro lugar. Ora, Jacó saía e ia para um outro lugar. E quando comecei a ler, eu comecei a me perguntar: uau, Jacó, ele passou por tantos lugares. O que isso realmente quer dizer? O que isso significa? Jacó saindo de um lugar para outro. E o entendimento que me veio à consciência, o entendimento que veio ao meu coração, é que Jacó era um estrangeiro. Jacó, ele entendeu que ele era um estrangeiro. Assim como eu e você somos um estrangeiro nesta terra. Nós estamos de passagem. Nós não pertencemos a esta terra. Nós até podemos ter nascido aqui, mas a nossa morada é nos céus. Um dos grandes males da igreja ou do povo de Deus é de esquecer que ele é estrangeiro nesta terra. Muita gente hoje vive acumulando rancor, acumulando ódio, acumulando ira, porque não percebe que é estrangeiro. Se nós entendêssemos que somos estrangeiros, nós não guardaríamos rancor, não guardaríamos mágoa, não guardaríamos ressentimento, porque nós saberíamos que amanhã nós podemos não estar neste lugar. Se você entendesse que você é estrangeiro na tua casa, se você entendesse que você é estrangeiro nessa terra, você não viveria falando mal das outras pessoas. Você não viveria guardando rancor, você não viveria falando mal, destruindo. Você aproveitaria cada segundo, porque você sabe que você é um estrangeiro. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. Ela aparece por um tempo e depois ela desaparece. Perceba o que é um vapor. Para quem já cozinhou sabe que quando você cozinha, o vapor sobe e fica na tampa. E depois de alguns segundos aquele vapor desaparece. O vapor ele aparece por alguns segundos, por alguns momentos, por alguns instantes, mas depois desaparece. Deus compara a nossa vida, como vem lá escrito no livro de Tiago, a nossa vida é um vapor. A nossa vida está por um tempo curto nesta terra. A nossa vida está por um tempo determinado. Muitas das vezes nós vivemos como se nós não fôssemos morrer, como se nós pertencêssemos a essa terra. E nós esquecemos que nós estamos de passagem. Aproveite o máximo de tempo que você tem aqui na terra. Invista o máximo de tempo que você tem aqui na terra fazendo algo para o teu Criador. O nosso lugar não é nesta terra, o nosso lugar não é neste lugar, o nosso lugar é lá nos céus. Jesus disse no livro de João capítulo 15, disse que eu vos prepararei. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe, porque eu vou para o Pai. Eu vou vos preparar um lugar, eu vou vos preparar uma morada. Jesus sabia que nós temos um lugar lá em cima, ainda que você não tenha um 15 por 30 nesta terra, existe um lugar lá em cima nos céus para ti. Existe uma casa preparada para ti. Jesus só não veio nos buscar porque as coisas estão sendo organizadas, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Existe uma morada celeste. Muitos cristãos esqueceram da sua identidade, esqueceram que eles estão por um tempo nesta terra, esqueceram que são estrangeiros. E
quando nós esquecemos que somos estrangeiros, nós queremos acumular riquezas aqui na terra, queremos guardar tesouros aqui na terra, mas Jesus disse, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas acumulem tesouros nos céus, onde nem traça, onde nem ladrões conseguem alcançar. Sabe o que é isso? É tua morada, é tua casa, é o lugar onde você vai passar a tua eternidade. Você é um estrangeiro. Você é um estrangeiro, não viva como se você fosse eterno aqui na terra. Você é um estrangeiro. Aproveite cada instante que você tem com tua família. Aproveite cada instante que você tem com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Aproveite cada instante que você tem na tua igreja, com os teus líderes, com os teus amigos. Aproveite cada instante fazendo o bem. Para quando você sair desta terra, você possa ser recordado como alguém que pode desempenhar um papel muito grande na vida de alguém. Aproveite cada instante que você tem. Se dedique a algo que possa deixar algo aqui na terra. Se dedique a deixar sementes aqui na terra para quando você for, alguém possa comer do fruto dessa semente e dizer verdadeiramente um Eliseu, verdadeiramente um Mano Rafa passou por aqui e ele fez alguma coisa, por isso que hoje eu posso me alimentar. Tem uma parábola que Jesus ele conta. A Bíblia chama da parábola do louco, a parábola do insensato. A Bíblia diz que existia um homem que era rico. E esse homem acumulou muito mantimento no seu celeiro. E a Bíblia diz que ele disse para si mesmo, eu não preciso mais trabalhar. Eu vou destruir esse celeiro, aumentar ainda mais a produção. E eu vou dizer para minha alma, descansa, você não precisa de mais nada. Em outras palavras, aquele homem acumulou tesouros na terra, ele dizia para si mesmo, eu não preciso trabalhar, não preciso fazer mais nada, eu vou me trancar aqui. E a Bíblia diz que ele foi louco porque ele não sabia o que os céus diziam sobre ele. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo, hoje, esta noite, eu vou levar a tua alma. E o que você fez de valor para mim? O que você fez de valor para Deus? Se dessa noite você não passar, se Deus vier levar a tua alma, para onde você vai? O que você tem preparado para Deus? O que você tem preparado para o teu Criador? Será que você vive como um estrangeiro? Se você partir hoje dessa terra, será que tua família, será que os teus amigos, será que os teus irmãos, será que aqueles que conviveram contigo terão algo de valor para falar a teu respeito? Será que o teu Criador pode dizer, ao te receber lá no céu, dizer servo bom e fiel? Será que você vive como um estrangeiro? Será que você compreende que você tem uma missão nesta terra e que a qualquer momento você pode sair desta terra? Jacó, ele vivia como um estrangeiro. A Bíblia diz que ele ficava num lugar e saía daquele lugar e ia para um outro lugar. Eu imagino que cada lugar que Jacó passava, Jacó ele procurava deixar boas impressões, deixava ficar bons ensinamentos, deixava ficar algo de valor naquele lugar. Nós precisamos também ser assim. A igreja precisa também ser assim. A Bíblia diz que Jacó ele se mudou, foi para uma terra. A Bíblia diz que quando Jacó ele chegou nessa terra, no versículo 26, a Bíblia diz que Jacó ele chegou no lugar, ele colocou sua família lá. E a Bíblia diz que depois de um tempo, os seus filhos saíram para conhecer aquele bairro. A Bíblia diz que por conta disso a sua filha ficou sozinha em casa. E quando a filha de Jacó ficou em casa, a Bíblia diz que os moradores daquela terra buscaram tirar a honra da filha dele, buscaram abusar da filha dele. E a Bíblia diz que os filhos de Jacó, quando souberam que a sua irmã tinha sido destruída moralmente, tinha sido violada pelos moradores daquela terra, a Bíblia diz que os irmãos dela foram matar aquele jovem, foram matar as pessoas daquela terra. Em outras palavras, no meio de tudo aquilo existia uma confusão. A Bíblia diz que os filhos de Jacó começaram a pelejar contra os moradores daquela terra. E os moradores daquela terra tinham amigos que eram vizinhos daquela terra. Em outras palavras, os filhos de Jacó criaram uma grande confusão naquela terra onde eles estavam.
E a Bíblia diz que Jacó, tendo conhecimento disso, Jacó ele disse: vocês agora mancharam minha imagem. Vocês agora me fizeram ser visto mal diante da sociedade. A Bíblia diz que Jacó ele entrou em desespero. A Bíblia diz que Jacó ele entrou em agonia. Eu imagino que Jacó parou de orar. Eu imagino que Jacó parou de jejuar. Eu imagino que Jacó parou de buscar a Deus porque Jacó estava desesperado. A Bíblia diz que Jacó ele começou a falar para os seus filhos: vocês agora destruíram a minha imagem. Vocês agora provocaram uma grande guerra que eu não tenho como vencer. Porque os vizinhos do povo desta terra é tão numeroso quanto a nós. São muito maiores do que nós. E a Bíblia diz que quando Jacó ele começou a pensar acerca do grande tumulto que existiria naquele lugar, a Bíblia diz que Jacó ele entrou em desespero. Jacó entrou em agonia. Como muita gente, quando está diante de uma situação que não sabe como resolver, entra em desespero. Nós estamos a viver tempos agora de pandemia, onde famílias estão desesperadas, onde líderes estão desesperados, onde pastores estão desesperados, onde investidores estão desesperados, onde empresários estão desesperados, onde negociantes estão desesperados, onde famílias estão desesperadas, onde médicos estão desesperados por causa da situação. Deus me trouxe essa palavra, eu me lembrava, e eu começava a olhar a situação atual diante desta palavra. Jacó estava numa situação onde ele não via mais saída. Jacó estava numa situação onde ele não via mais solução. Jacó estava numa situação onde ele não via mais alívio, ele não via quem poderia ajudá-lo. Quantas pessoas hoje estão se perguntando quem é que pode ajudar eles? Quantas famílias hoje estão se perguntando quem vai lhes ajudar? Quantas pessoas estão desesperadas porque perderam o emprego? Quantas pessoas tiveram seus negócios destruídos? Quantas pessoas tiveram fracasso nos seus investimentos? Quantas pessoas vê só caos, vê só problema, como Jacó estava vendo? Quantas pessoas hoje não conseguem ter uma visão futura do que pode acontecer lá frente? Quantas pessoas hoje espiritualmente não conseguem orar, não conseguem buscar a Deus, não conseguem meditar na palavra, não conseguem ter intimidade com Deus? Quantas pessoas hoje, por causa da destruição, do que está acontecendo no mundo, quantas pessoas hoje não conseguem ter sono? Quantas pessoas hoje se encontram em agonia? Quantas pessoas hoje não vê mais alívio, não vê mais socorro, não vê quem pode ajudá-los? Jacó estava numa situação que ele não tinha. Muitas das vezes, quando nós estamos diante do problema, nós olhamos para o problema e achamos que o problema é maior do que o nosso Deus. Muitas das vezes nós temos dificuldade de dizer ao problema o tamanho do nosso Deus. Porque nós olhamos para o problema e o problema parece maior. Nós olhamos para a dificuldade e a dificuldade parece maior. Nós olhamos para aquilo que o sofrimento que nós estamos a passar, olhamos para as coisas que nós estamos a enfrentar. E nós não conseguimos ver solução, não conseguimos ver ninguém que possa nos ajudar. Muitas das vezes nós até ouvimos palavras, ouvimos pregações, ouvimos palavras de motivação, mas dentro de nós algo morreu. Dentro de nós já não temos sonho, dentro de nós não temos esperança. Muitas das vezes nós nos comparamos, tem um homem, lá no livro de Atos capítulo 3, a Bíblia diz que ele era coxo de nascença. E quando eu leio aquele texto, uma coisa interessante, a Bíblia diz que Pedro e João, quando disseram levanta-te e anda, a Bíblia diz que ele não levantou, não andou. Por que ele não levantou e andou? A Bíblia diz que os olhos dele estavam olhando para baixo. Pedro e João tiveram que dizer, olhe para nós, porque ele estava olhando para baixo. Eu imagino que enquanto era dito a palavra de bênção, quando diziam para ele levanta-te e anda, ele estava olhando para os seus pés e dizia, eu sou aleijado de nascença, eu não tenho como passar por isso, eu não tenho como resolver isso, eu não tenho como ser curado disso. Ele colocava limitação naquilo que Deus poderia fazer. Muitas das vezes nós não experimentamos o milagre, o agir de Deus, porque nós estamos com os olhos fixos
no problema. Estamos com os olhos fixos na nossa dificuldade. Estamos com os olhos fixos nos nossos problemas. Aquele homem, ele não recebeu a bênção naquele momento. Porque a Bíblia diz que os olhos dele estavam olhando para baixo. Quantas pessoas hoje estão a olhar para baixo? Quantas pessoas estão a olhar para a sua limitação? Quantas pessoas estão a olhar para aquilo que perderam? Quantas pessoas estão a olhar para aquilo que eles não têm como resolver? A Bíblia diz que aquele homem estava olhando para baixo. E para baixo ele não via nada que poderia mudar a situação dele. Talvez você esteja olhando para esta pandemia, talvez você esteja olhando para a dificuldade, talvez você esteja olhando para o problema, para o desemprego, mas deixa-me te dizer uma coisa, olhe para cima. A Bíblia diz, olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, para Jesus. Muitas das vezes nós nos afogamos nos problemas porque nós não conseguimos olhar Jesus. Naquele texto onde a Bíblia diz que Pedro andou por cima das águas, uma coisa interessante, a Bíblia diz que Jesus, ele disse, Pedro, venha, e Pedro começou a caminhar por cima das águas. Estava tudo tão bem, era um milagre, era uma coisa espantosa. Mas a Bíblia diz que o vento soprou. E quando o vento soprou, Pedro deve ter virado para o outro lado. E no momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, Pedro começou a afundar. Na nossa vida, toda vez que nós tiramos os olhos de Jesus, nós nos afundamos nos problemas, nós nos afundamos nas nossas limitações, nós nos afundamos nas dificuldades. Porque o único que pode nos ajudar é Jesus. Por isso que Pedro, quando estava se afogando, a Bíblia diz que Pedro ele gritou, Senhor, me salve, porque somente Ele pode nos salvar. Aleluia. Olha para Ele, olha para Jesus. Satanás quer te roubar a ousadia de você falar de Jesus. Satanás quer te roubar a fé. Eu estava lendo um livro de Atos acerca do surgimento da igreja. Eu descobri uma coisa. A Bíblia diz que quando Jesus ele morreu, ressuscitou e subiu para o paraíso, foi sentar à destra do Pai. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus ficaram aqui na terra. E aquelas pessoas que não gostavam dos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus estavam fazendo com que as outras pessoas se convertessem. A Bíblia diz que os fariseus começaram a tramar planos para parar o evangelho de Jesus. E uma das ideias que surgiu é, vamos intimidar os discípulos. O que é intimidar? Intimidar é plantar medo. Intimidar é deixar a pessoa encolhida, pensando que não pode fazer mais nada. Até os dias de hoje, Satanás continua tentando intimidar pessoas, continua tentando intimidar a igreja, continua tentando intimidar líderes, continua tentando intimidar pastores, através de circunstâncias, através de problemas. Quantas pessoas hoje estão intimidadas? Por causa de tudo o que está acontecendo, muita gente está intimidada. Jacó ele se encontrava intimidado por causa dos problemas que os filhos criaram naquele lugar. Por causa dos problemas que os filhos criaram naquela terra que eles eram estrangeiros. Nós somos estrangeiros nesta terra, mas existe um problema global que está a intimidar muita gente. E quando Jacó percebe que não tem mais solução, eu gosto de uma coisa que Deus diz aqui no versículo 35, quando nós lemos. Deus diz assim, e depois disso, versículo 35, e depois disso, Deus disse a Jacó, levanta-te e sobe a Betel. Habite ali. Jesus. A recomendação de Deus no meio do problema para Jacó foi levanta-te. Deus diz, levanta-te e sobe a Betel. Por quê? Porque Jacó, dentro dele estava caído. Jacó, dentro dele não tinha esperança. Jacó, dentro dele não tinha sonhos. A Bíblia diz, tem uma história lá no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 2, a Bíblia diz que Ezequiel ele foi levado como escravo na terra dos inimigos. E Ezequiel, ele, quando chega na terra dos inimigos, trabalha como escravo. Ezequiel, ele perde os sonhos dele. Ezequiel, ele perde esperança. Porque ele cresceu ouvindo que Deus faz muita coisa. Mas de repente ele se vê como escravo. Como é que esse Deus que faz muita coisa, opera milagres, abre o mar, como é que permitiu com que ele fosse escravo? E Ezequiel, quando começa a colocar essas questões na mente dele, a Bíblia diz que Ezequiel, ele estava com seus sonhos para baixo. E quando Deus aparece para Ezequiel, a primeira coisa que Deus diz, levanta-te e põe-te em pé. Por quê? Porque Deus queria que Ezequiel voltasse a acreditar.
Porque antes de Deus operar, Deus quer que alguém creia. Porque tudo o que você quer fazer para Deus sem fé é pecado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Deus pede, levanta-te. O que é levanta-te? É criar ânimo, volta a ter sonho, volta a ter fé, volta a ter gozo, volta a ter energia, volta a acreditar. Primeira coisa que Deus diz a Jacó: Jacó, levanta-te e suba a Betel. Deus não diz vai a Betel, Deus diz suba. O que é suba? Deus está dizendo exerce um esforço ainda maior. Porque quando você sobe, eu já subi um lugar alto, eu já subi uma montanha. E o esforço que você faz para subir uma montanha é diferente do esforço que você faz para caminhar. O esforço que você faz para subir uma montanha é um esforço dobrado. Em outras palavras, Deus está dizendo, cria um esforço dobrado. O problema é maior, mas ok, faça um esforço acima do normal. Faça um esforço que você não está acostumado a fazer. Entre no jejum, entre numa oração, faz alguma coisa. Deus diz a Jacó, levanta-te e suba. Jacó, faça um esforço. Jacó, acredite e faça um esforço em torno daquilo que você acredita. Levanta-te e suba a Betel. O que é Betel? Betel quer dizer casa de Deus. Betel quer dizer presença de Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo, a solução para o teu problema é você se erguer, acreditar, se esforçar para chegar perto de mim, porque eu sou a solução para o teu problema. Glória a Jesus. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua situação, mas nesta noite eu quero te convidar a subir a Betel. Eu quero te convidar a subir a presença de Deus. Talvez você não tenha mais força para orar, talvez você não tenha mais força de buscar, porque você só busca quando está na igreja, você só tem forças quando você consegue estar na igreja, no meio dos irmãos, mas nesta noite, neste dia, eu te digo, faça um esforço acima daquele que você faz. Faça um esforço acima daquilo que você está acostumado para chegar perto do teu Criador. Porque no teu Criador existe solução dos teus problemas. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 2, só para terminar, diz que então disse Jacó à sua família e a todos que estavam: tirai os deuses estranhos no meio de vós e purificai-vos e mudai os vossos vestidos. Versículo 3: e levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu na minha angústia. O Deus que responde na angústia. Primeiro nós precisamos nos desfazer de tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos nos desfazer de tudo aquilo que é abominável para Deus. Nós precisamos nos desfazer daquilo que Deus não gosta, que nós sabemos que nós costumamos fazer. E nós precisamos subir à presença dEle. Em nome de Jesus. Porque não adianta você subir com tantas coisas que você carrega, com tantas coisas que Deus diz que não quer, mas você continua a fazer. Não adianta nós subirmos, orarmos, jejuarmos, mas se tanta coisa que nós continuamos a fazer que não agrada a Deus. A Bíblia chama isso de sacrifício de tolo. Não faça um sacrifício de tolo. Suba a Betel hoje. Em nome de Jesus. Eu quero orar contigo nesta hora. Você que não tem forças para orar, você que não tem forças de buscar a Deus, você que não tem forças de meditar na palavra, você que não tem forças de continuar a ser crente, você que não tem forças de continuar a ser cristão, você que não tem ânimo, você que não encontra energia e alegria de buscar a Deus neste momento de agonia, eu quero orar pela tua vida nesta hora. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Rei da glória, Pai, eu oro, Senhor, por meio da tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor, que está acompanhando este vídeo. Eu te agradeço, Pai, pela vida, Senhor, ó Pai Santo, deste teu servo, desta tua serva. Pai, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as tribulações, o Senhor conhece o seu coração. A tua palavra diz que o Senhor sonda os corações, o Senhor conhece nossos pensamentos. Rei da glória, Pai, eu estou orando, Senhor, eu falo tua luz.
eu falo porta aberta, eu falo, Senhor, um novo tempo. Senhor, eu falo forças para poder subir à tua presença. Eu falo forças para poder subir ao lugar de encontro contigo. Eu falo forças para se desfazer, Pai, de todos os deuses, porque o Senhor é o único Deus suficiente para nós. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, dê forças à tua igreja, dê ânimo nestes 30 dias, Senhor, que contam a partir de hoje. Pai, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas os livre do mal, porque teu é o reino, Senhor. Introduz ela no teu reino, em nome poderoso de Jesus. Fala tua graça sobre cada família, cada negócio. Pai, aquilo que foi perdido nesta pandemia, aquilo que foi arrancado, Senhor, o sustento, Pai, Tu és o Deus de multiplicação, o Deus que fez, Pai, com que existisse, Senhor, mantimento na casa daquela viúva, o Deus que abriu o mar, o Deus que alimentou no deserto o teu povo, Pai, com o pão que desceu dos céus, é o mesmo Deus ontem e hoje e sempre. Rei da glória, Pai, eu estou orando, Senhor, venha trazer mantimento nesta casa. Tu és o Deus da provisão, Pai, venha trazer mantimento, Senhor. Eu falo um tempo, Senhor, Pai Santo, de abundância que vem dos céus, porque o Senhor é o Deus da abundância. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço por este momento, pela vida do teu servo apóstolo, pela vida da minha família, pela vida da liderança, pela vida dos obreiros, pela vida dos jovens, Senhor, Pai, guarde cada jovem, cada coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu fico por aqui com a promessa de voltar no dia, se Deus quiser. Eu creio que sábado estaremos juntos para compartilhar uma vez mais a palavra de Deus. Que Deus ricamente te abençoe. Continue na presença dEle, continue na graça dEle. Em nome de Jesus.